O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito forte o evangelho que nós acabamos de ouvir. É uma daquelas páginas que realmente vem para sacudir a vida da gente, para que nós possamos olhar para o segmento de Cristo como realmente Ele é. É um segmento exigente. Quem quer acompanhar Jesus e acha que é fácil, desanima logo nas primeiras horas de caminhada, porque realmente ele é um mestre exigente. Só que nós nos enganamos quando a gente pensa que a exigência dele é para nos prejudicar. Não é. A exigência de nosso Senhor é para que nós cresçamos. Sempre me impressionaram essas colocações de nosso Senhor Jesus Cristo quanto ao amor que nós devemos dedicar a Ele em primeiro lugar. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E nós poderíamos rapidamente dizer, mas afinal de contas, o que o Senhor quer nos pedir com isso? O que Deus quer é que o nosso amor pelo próximo seja desinteressado, seja livre do egoísmo, porque muitas vezes aquilo que nós achamos que é amor pelo próximo, na verdade, é um egoísmo disfarçado como amor.
Porque um filho que é muito apegado a seus pais, geralmente o apego é por aquilo que ele recebe, por aquilo que ele alcança nessa boa relação com o pai e com a mãe. Da mesma maneira, uma mãe e um pai que é muito apegado a seus filhos, o apego é algo que provém de um interesse. O interesse de ter alguém que escute, o interesse que tem alguém que faça tudo para ele, o interesse de não ficar sozinho, abandonado na velhice. E o que o Senhor Jesus Cristo nos chama a fazer, meus irmãos e minhas irmãs, é o seguinte: amando a Ele em primeiro lugar, nós conseguimos amar realmente aqueles que estão ao nosso lado. É por isso que ele fala que aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a ele não é digno dele. Por quê? Porque é um amor disfarçado. Somente amando a Deus em primeiro lugar nós conseguiremos amar de verdade quem está ao nosso redor. Essa é uma verdade da qual nós não podemos em momento algum duvidar. Aquilo que Jesus nos ensina é o caminho para o verdadeiro amor, o amor desinteressado, o amor de gratuidade. Procuremos pensar sobre isso. E é importante que nós reflitamos sobre essa questão do apego, porque o apego nos impede de progredir na vida espiritual. Nós nos apegamos a muitas coisas e esse apego nos prejudica. E um dos apegos que mais prejudica o ser humano é o apego às pessoas. Nós não devemos nos apegar a ninguém, a ninguém. O nosso amor deve ser voltado para Deus, Ele em primeiro lugar. E isso são coisas que a gente fica admirado, mas como é? Como é possível? E aí se justifica o que nós ouvimos, ele diz: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Por quê? Porque quem procura colocar a palavra de Deus em prática, realmente trava uma luta muito grande no seu íntimo. É a luta interior. Os grandes mestres de espiritualidade, como Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola, Santo Antônio Maria Zacaria, eles tiveram essa experiência muito forte em suas vidas, porque eles tiveram que travar esse combate espiritual que nós também travamos e que nós somos chamados a travar diariamente. O combate primeiro é extirpar toda a maldade do nosso coração. Nós temos que pouco a pouco ir nos purificando de toda a maldade. Por quê? Porque a maldade impede de seguirmos Jesus Cristo. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Essa frase é forte, até porque uma das coisas que a gente foge com vontade é da cruz. Porque a cruz é sofrimento, a cruz é dificuldade, a cruz significa muito sofrimento na vida daquele que quer mudar. Mas é um sofrimento que vale a pena, meus irmãos e minhas irmãs. Não é um sofrimento qualquer. A mudança que nós devemos realizar na vida de cada um de nós é necessária para alcançarmos aquilo que o Senhor preparou para nós, que é a vida eterna. A salvação, coisa que hoje não se fala quase que em lugar nenhum de salvação. Quantas pessoas me questionam às vezes e dizem assim: salvação de quê? Qual é a salvação que o Senhor está falando? A salvação da morte eterna, do risco de, como diz Jesus Cristo, que nós não devemos temer aquele que mata o corpo, mas sim aquele que pode destruir a alma. E essa salvação eterna que nós buscamos cada vez que nós entramos numa igreja, cada vez que nós pegamos um terço para rezar em casa, cada vez que nós pegamos o Evangelho na mão para tentar compreender aquilo que Deus está nos instruindo, essa salvação é a meta que nós buscamos em nossa vida.
com nossas dificuldades, com as nossas fraquezas, com tudo aquilo que a gente carrega e que nós queremos pouco a pouco nos livrar, porque o que nos espera é algo maravilhoso. Então é isso que nosso Senhor hoje vem nos falar quando Ele fala que Ele não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada. E essa espada não é para a nossa destruição, de maneira alguma. Essa espada é para o nosso progresso interior. E nós temos que progredir. É triste ver uma pessoa que permanece sempre na mesma coisa. Tem gente que costuma dizer: eu sou assim, eu nasci desse jeito e vou morrer assim. O ser humano que fala isso é um fracassado. E não tem coisa mais triste do que uma pessoa que se entrega desse jeito. Nós temos que buscar progredir cada dia. E cada queda que nós levamos é a ocasião para nos levantarmos com mais vontade. Eu costumo dizer uma coisa no confessionário, que é uma coisa que eu tenho para mim. A matéria-prima que o demônio usa contra nós é o desânimo. É a matéria-prima. Para fazer um bom vaso, precisa de argila de primeira qualidade. Para fazer um móvel bonito, precisa de uma madeira boa. E para o diabo trabalhar contra nós, ele precisa de desânimo. Quando a pessoa se deixa levar pelo desânimo, já era. E nós temos que confiar em Deus para não desanimar. E aí nós voltamos na mensagem bonita que a Divina Misericórdia traz para o mundo. Jesus, eu confio em vós. Se todo pecador, na hora de levantar da queda, olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu confio em vós, podem ter certeza que pouco a pouco muitas vidas vão sendo transformadas. Agora, se a pessoa cai e na hora que está caído começa a dizer: eu não tenho perdão, para mim não tem mais solução, eu entrego os pontos, de fato a minha vida acabou, não tem mais nada para mim, aí pronto. Aí o capetão deita e rola, porque é o que ele quer. É o que ele quer. É o que ele quer. Ainda mais quando a pessoa não acredita que ele existe. Porque tem gente que diz que ele não existe, né? Então, o que não existe não precisa ser combatido. Não existe. Mas existe. E esse é o problema. Porque muita gente não aprendeu a lutar contra ele. E é por isso que é preciso realmente pegar essa espada que nosso Senhor nos dá nas mãos, que é a própria palavra que nós escutamos. É pela palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vencemos as dificuldades da vida. Não foi com a palavra de Deus que Jesus Cristo desarmou o demônio naquelas 3 tentações que ele tentou derrubá-lo lá no deserto? Não foi com a palavra de Deus que o Senhor conseguiu mostrar por A mais B que não precisava fazer aquilo que ele estava pedindo? É com a palavra de Deus que nós também venceremos. É com a palavra de Deus que nós conseguiremos progredir na vida espiritual. Ninguém deve ler o Evangelho com aquela sensação: eu já li tantas vezes essa passagem. Triste daquele que lê o Evangelho assim. Tem gente que abre a Bíblia e lê o Evangelho e diz assim: mas já vi tantas vezes isso aqui. Eu já sei, já ouvi o padre explicando essa história do pai contra o filho contra o pai, a sogra contra a nora e tal. Nós temos que ter uma força interior, que se chama fé, para poder pegar o Evangelho nas mãos e cada vez que nós lermos, nos empolgarmos com ele. É preciso que nós nos empolguemos com o Evangelho, por quê? Porque é a arma que Deus colocou em nossas mãos para combatermos a ação do mal. Acreditem nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Quem está aqui no santuário, aqueles que nos acompanham pela TV, pela rádio, acreditem nisso. Vamos combater o bom combate, como diz o apóstolo Paulo. Tenhamos a força para não deixar que o desânimo tome conta da gente. É preciso confiar em Deus, e aí entra a força
que nós precisamos ter cada dia de dizer: Jesus, eu confio em vós. É com essa convicção que nós temos que começar o dia. Jesus, eu confio em vós. É com essa confiança em nosso Senhor Jesus Cristo que nós vamos enfrentar toda a dificuldade e não nos deixaremos abater pelo desânimo. Repito, o desânimo é matéria-prima de primeira qualidade para o diabo trabalhar contra nós. E nós não podemos permitir. É por isso que a palavra de Deus está aí, a nos fortalecer, a nos guiar e a dizer: não percam a confiança em Deus. É preciso confiar sempre. Bonito as palavras que o Papa Francisco a todo momento repete para a humanidade. Nós aqui e acolá, quando você pega um texto que o Papa Francisco fala para nós, nós ficamos assim admirados de que a todo momento são palavras de encorajamento, nunca são palavras de pessimismo. Por quê? Porque o pessimista, ele vive acabado, é um fracassado. E as palavras do Papa Francisco, como as de Bento XVI antes dele, e a do Papa João Paulo II, São João Paulo II, são palavras de otimismo, porque o cristão tem que ser um otimista. Ele não pode ficar todo o tempo ali. Certo, situações difíceis acontecem, mas a gente não pode se entregar. Repito, o desânimo é matéria-prima que será usada contra nós. E a pessoa diz: como é que eu venço o desânimo? Confiando em Deus. Levanta a cabeça e diz: Senhor, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Nas minhas forças não, coitado de mim, mas em vós eu confio. É essa a força que nós devemos buscar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.